Muito bom dia, eu sou a missionária Dayana e vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais um dia buscar a santa e gloriosa face de Deus convosco em oração. Glórias a Deus, aleluias, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos iniciando neste novo canal e a nossa intenção é poder fazer este canal crescer, assim como foi com os outros dois canais. Glórias a Deus, aleluias, e nós estaremos por aqui louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador, aprendendo junto e buscando a face de Deus em oração. Glórias a Deus, aleluias, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias. E eu já queria que abrissem as suas Bíblias juntamente comigo. Glórias a Deus, lá em Gálatas, o capítulo 5. Glórias a Deus, aleluias. Gálatas, o capítulo 5, versículo 22 e 23. Glórias a Deus, aleluias. Versículo 22 e 23. Os frutos do Espírito. Glórias a Deus, me acompanha na leitura que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glórias a Deus, aleluias. Os frutos do Espírito que são mencionados em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que são também conhecidos como características do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluias. Frutos que uma pessoa que leva a vida guiada pelo Espírito Santo, ela produz. Glórias a Deus, aleluias. E o que são os frutos? O que são estes frutos do Espírito? Estas características. Glórias a Deus. Estes frutos, estas características, elas são comportamentais e espirituais, geradas pela presença de Deus na vida de uma pessoa. Então, a pessoa que ela tem uma vida vivenciada através dos ensinamentos do Espírito Santo, ela possui estas características comportamentais. Glórias a Deus. E cada um destes frutos, eles são 9 frutos do Espírito Santo. O primeiro é o amor ou caridade. O amor incondicional, ou seja, não está condicionado a nada. Simplesmente se ama. Glórias a Deus. O segundo fruto, a alegria, o gozo, regozijo profundo, não baseado nas circunstâncias, mas na fé em Cristo. Glórias a Deus, aleluias. E o terceiro fruto, a paz, harmonia interior e com o próximo.
Glórias a Deus. O quarto, a longanimidade, paciência, persistência e paciência nas dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades, este fruto pode sim ser produzido também. O quinto fruto, glórias a Deus, é a benignidade, amabilidade, disposição bondosa e amável. O sexto fruto, bondade, ou seja, a ação de fazer o bem, independentemente de quem. O sétimo é a fidelidade, a fé, lealdade a Deus e confiança nele. O oitavo é a mansidão ou temperança, suave e não revanchista. E o nono, temperança ou domínio próprio, controle sobre as emoções, as paixões. O contexto destes versículos, Paulo ele contrasta estes frutos com as obras da carne, incentivando os cristãos a viverem e andarem segundo o Espírito, ou seja, através do Espírito Santo, produzindo seus frutos. Glórias a Deus. O versículo é um guia de conduta para os que seguem a Cristo, indicando que a verdadeira espiritualidade se manifesta através destas virtudes. É desta maneira, glórias a Deus, aleluias, que se manifesta a espiritualidade, é desta maneira que se manifesta, glórias a Deus, a verdadeira espiritualidade. Glórias a Deus. Estes frutos, eles são para nos auxiliar e para nos ajudar a viver em harmonia, a viver bem com o nosso próximo e os nossos irmãos. Estes frutos são necessários em nossas vidas, então por isso a grande necessidade de produzi-los. Ter temperança, glórias a Deus, domínio próprio, controle sobre as emoções, ter fé em Cristo, ser leal a Deus e confiante, fazer o bem, não importa a quem, fazer o bem sempre, ter disposição bondosa e amável, persistir e ter paciência nas dificuldades, glórias a Deus, aleluias, ter harmonia interior e com o próximo, ter regozijo profundo, não baseado nas circunstâncias, e o amor incondicional, amar o nosso próprio como a nós mesmos, mas principalmente, em primeiro lugar, o amor a Deus. Durante estes dias, nós estaremos estudando um pouco mais sobre os 9 frutos do Espírito. Serão 3 dias de campanha, e nestes 3 dias nós iremos discorrer um pouco mais sobre cada um destes frutos. Mas hoje em especial, nós estudaremos os primeiros 3 frutos do Espírito. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós iremos explicar um pouco mais
sobre os 3 primeiros frutos hoje. Glórias a Deus, aleluias. O primeiro, o amor ágape, amor incondicional e sacrificial, base de todos os outros frutos. Amar o nosso próprio como a nós mesmos, sem olhar para os defeitos, sem olhar para a condição, mas simplesmente transbordar este amor que o nosso Senhor Deus é quem dá a cada um de nós e nos ajuda a produzir. O segundo fruto, a alegria, felicidade profunda que não depende das circunstâncias, mas sim consegue estar contente, consegue estar bem, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, contrárias, ainda assim, uma alegria profunda que vai além das circunstâncias, uma alegria, um regozijo, um regozijo profundo, que nos faz descansar, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades. E o terceiro, a paz, tranquilidade interior e harmonia, mesmo em meio às dificuldades e à adversidade. E nós conseguimos contrastar esta parte do versículo, a paz, com o texto onde os discípulos estavam com Jesus no barco e vem uma tempestade. E enquanto os discípulos estavam ali amedrontados e inseguros, Jesus Cristo, o príncipe da paz, descansava, dormia na proa do barco. Jesus, 100% Deus, 100% homem, na sua condição humana, na sua condição de homem, descansava em paz em meio a uma tempestade, porque confiava na proteção do seu Pai, confiava naquele que o enviou e sabia que, independente da circunstância, o Pai estava com ele e com os seus discípulos, os seus escolhidos. Então nós vemos que é possível sim desfrutar de uma paz interior, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, adversas, mesmo quando parece que o barco vai à deriva. Podemos desfrutar de plena paz, porque Jesus Cristo, o Rei da Paz, está conosco. Glórias a Deus, aleluias. Nestes 3 dias, nós, glórias a Deus, estaremos nesta campanha em busca de produzir os 9 frutos do Espírito e sermos cheios da plenitude do Espírito Santo, nos revestir do Espírito Santo, buscar unção sobre as nossas vidas, renovo e fortalecimento. Glórias a Deus, Deus é contigo, Deus é conosco. E vamos junto nesta campanha pela busca da produção dos frutos do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que a árvore é conhecida pelos frutos e nós, como árvores, devemos produzir os frutos para que em nós possa ver refletida a imagem de Cristo Jesus.
Eu gostaria de, neste momento, orar juntamente convosco. Glórias a Deus, aleluias, buscar a santa e gloriosa face de Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença. Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, pois os nossos pecados nos separam de ti. Então perdoa os nossos pecados para que as nossas orações não sejam impedidas. Perdoa os nossos pecados para que os nossos rostos não sejam encobertos perante de ti. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça pela vida, pelo alimento, te damos graça pela família, Pai, te damos graça pela saúde, te damos graça, Pai, por tudo quanto tens feito e por tudo aquilo que ainda vais fazer, porque tu és um Deus poderoso, justo e fiel, que não falha, não chega antes e nem atrasado, mas chega no momento certo e na hora certa. Pai amado, Pai querido, nos colocamos na sua santa e gloriosa presença, Pai, rogando, Pai amado, Pai querido, que, Senhor meu Deus, receba as nossas orações, ouça o nosso clamor, pedindo a tua graça, pedindo a tua bondade, pedindo a tua misericórdia, pedindo o teu perdão, Pai amado, Pai querido. Pai, nos colocamos diante da tua santa presença, reconhecendo, Pai, a nossa condição de pecadores, mas reconhecendo, Pai, a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania, Pai, e o teu amor incondicional, e a sua capacidade total de perdoar, Pai. Pai amado, Pai querido, entregamos nas tuas mãos a vida nossa, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, Pai. Entregamos nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido. Entregamos nas tuas mãos as nossas causas, a causa dos nossos familiares, Pai. Entregamos nas tuas mãos tudo quanto nós e os nossos familiares possuímos. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai, o caminho nosso e dos nossos familiares, Pai. Pai, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida, a família dos inscritos, dos ouvintes, Pai, dos pedidos de oração. Entrego, Senhor, os caminhos nas tuas mãos, Pai. Endireita as veredas, Pai amado, Pai querido. Ilumina os caminhos, Deus de graça, Deus de poder. Realiza o impossível, Pai. Abre, se for preciso, caminhos no meio do mar, Pai. Guia no deserto. Pai amado, se faz presente na prova, na luta, em meio à tempestade, Pai. Se faz presente, Pai, no processo, Pai amado, Pai querido. Deus de graça, Deus de poder, se faz presente no lar, se faz presente na escola, no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, Pai. Se faz presente, Pai. Protege, guarda, cuida, livra de todos os males e perigos, Pai. Dai o livramento, a proteção divina, dai a cobertura do teu Santo Espírito, Pai. Cura e restaura de dentro para fora, Pai. Opera milagres, Pai amado, Pai querido. Abre caminhos de novidade, Deus de graça, Deus de poder. Pai amado, Pai querido, abre caminhos de conquista, Pai. Pai, eu te peço, levanta, Senhor, o fraco, o abatido, o oprimido. Pai amado, enche de esperança aquele que já está desesperançoso. Pai, acrescenta a fé, Pai, daqueles que já estão desfalecendo na fé. Pai amado, Pai querido, enche de alegria e paz cada coração, Pai. Transborda de paz, transborda de alegria, Pai amado, Pai querido. Deus de graça, Deus de poder, dai uma nova mentalidade, Pai amado, a cada um, Deus de graça. Vai, Senhor, meu Deus, quebrando todo sofisma, paradigma na mente, Pai, que impede, Pai amado, Pai querido, de avançar e conhecer, Senhor, meu Deus, a verdade por completo. Pai amado, venha implantar em cada um a mente de Cristo, Pai.
Deus maravilhoso, Deus poderoso, dai, Senhor, o coração de Jesus, o coração quebrantado, o coração manso, um coração humilde e perdoador. Deus de graça, seja refúgio, seja fortaleza, seja socorro bem presente na hora da aflição, Pai. Enche cada vida, Pai. Enche com a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Santo Espírito da verdade, repousa sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos familiares. Espírito Santo da verdade. Espírito que capacita, Espírito de amor, Espírito de paz, Espírito de alegria, Espírito de bondade, Espírito de paciência, vem sobre nós, Espírito de benignidade, Espírito de bondade, vem, repousa sobre nós, Espírito de fidelidade, Espírito de mansidão, vem sobre nós, Espírito Santo, Espírito de temperança, domínio próprio, vem sobre nós e repousa sobre nós, nos ajuda a produzir os frutos, Espírito Santo, fruto de amor, nos ensina a amar incondicionalmente, não baseado em circunstâncias, nem em pessoas, não baseado em defeitos ou qualidades, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a produzir o fruto do amor. Espírito Santo, fruto de alegria, dai-nos esta felicidade profunda, que não depende de circunstâncias, não depende de momentos. Dai-nos, Espírito Santo, o fruto da alegria, Espírito Santo da paz, dai-nos o fruto da paz. Repousa sobre nós, trazendo tranquilidade interior, trazendo harmonia, mesmo em momentos de adversidade, de dificuldade. Espírito de paciência, repousa sobre nós, trazendo capacidade para suportar as dificuldades e as pessoas com toda a calma, com toda a tranquilidade, com toda a serenidade. Espírito de amabilidade, nos ajuda, repousa sobre nós, trazendo bondade sobre as nossas vidas, trazendo bondade em nossos corações, gentileza e disposição para ajudar o próximo. Espírito de bondade, repousa sobre nós, trazendo ação virtuosa e generosa, refletindo o caráter de Deus, refletindo o caráter divino. Espírito de fidelidade, ajuda-nos a produzir uma fé leal, confiante e compromissada com Deus e com os outros. Espírito de mansidão, nos ajuda, Espírito Santo, traz mansidão sobre as nossas vidas, repousa sobre nós, trazendo força controlada, agindo com calma e humildade, sem agressividade. Espírito de temperança, de domínio próprio, repousa sobre nós, Espírito Santo, trazendo controle sobre os nossos próprios desejos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos corpos. Espírito Santo, repousa sobre nós. Vem, Espírito Santo, sopra teu vento, sopra teu vento, Espírito Santo, sopra teu vento de amor, sopra teu vento de alegria, sopra teu vento de paz, sopra teu vento de paciência, sopra o teu vento de amabilidade, sopra o teu vento de bondade, sopra o teu vento de fidelidade, Espírito Santo, sopra teu vento de mansidão, sopra teu vento de domínio próprio, vem sobre nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, Espírito da verdade, nos ajuda a produzir os frutos do Espírito, nos ajuda a ser amáveis,
nos ajuda a ter alegria, nos ajuda a ter a paz que Jesus Cristo tem e nos dá, nos ajuda a ter paciência, nos ajuda a ter benignidade, nos ajuda a ser bondosos, nos ajuda a sermos fiéis, fidedignos, nos ajuda a termos mansidão, sermos mansos e humildes, nos ajuda a termos temperança, a ter domínio próprio. Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, sopra o teu vento sobre os nossos familiares, o teu vento de amor, o teu vento de alegria, o teu vento de paz, o teu vento de paciência, o teu vento de amabilidade, o teu vento de bondade, de fidelidade, o teu vento de mansidão, o teu vento de domínio próprio, sopra sobre a vida dos nossos. Espírito Santo, vem sobre a vida dos nossos familiares, repousa sobre os nossos familiares, Espírito Santo. Espírito Santo, a casa é sua, Espírito Santo. Entra e faz morada, Espírito Santo. Faz habitação tua, Espírito Santo. A casa é tua, pode entrar, Espírito Santo de Deus. Entra e faz morada permanente, Espírito Santo de Deus. A casa é tua, muda tudo de lugar, Espírito Santo. Muda tudo de lugar, Espírito Santo de Deus. A casa é tua, faz morada, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, sobre nós. Repousa, Espírito Santo, sobre a vida dos nossos familiares. Repousa, Espírito Santo. Repousa, Espírito Santo, faz morada em nós. Faz morada, Espírito Santo, na vida dos nossos familiares. A casa é tua, muda de lugar, muda tudo de lugar. Muda tudo de lugar, Espírito Santo. Faz morada permanente. Faz morada permanente. Habita a casa, pois a casa é tua, Espírito Santo de Deus. Repousa sobre cada um. Faz morada permanente e ajuda a produzir os frutos. Ajuda a produzir os 9 frutos para que os nossos familiares possamos assim resplandecer a imagem de Cristo, para que assim possamos transmitir o amor de Cristo, para que assim possamos refletir o caráter divino, o caráter de Deus. Espírito Santo, vem Espírito Santo da verdade, vem Espírito Santo de Deus, repousa sobre nós e faz morada. Espírito Santo de Deus, faz morada permanente. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, sopra o teu vento do Espírito Santo, sopra o teu Espírito Santo sobre cada vida, enche cada vida com o teu Santo Espírito, Pai. Deus de graça, Deus de poder, enche com teu Santo Espírito cada vida, Pai. Enche de unção, transborda, Pai. Transborda de unção, renova, fortalece, Pai. Fortifica através do teu Santo Espírito da verdade, Pai. E revela toda a verdade, Pai amado, Pai querido. Toda a verdade revela, Pai, através do teu Santo Espírito da verdade. Pai, dai a nós e aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, dai-nos a conhecer a verdade em Cristo Jesus. Dai-nos a conhecer a verdade que é o Espírito Santo. Venha implantar a mente de Cristo, venha implantar o coração de Jesus. Pai, faz uma grande obra em cada vida, Pai, ajudando a produzir os frutos do Espírito. E batiza, Senhor, batiza aqueles que desejam, que almejam, que anseiam com todo o coração, Pai, ser batizados com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo, Pai. Enche, Senhor, de unção.
Enche de unção, Pai amado, transborda cada vaso, Pai amado, Pai querido. Realiza o impossível, Pai amado, Pai querido. Entra dentro de cada lar, dentro de cada casa física, Pai. Entra, Senhor meu Deus e meu Pai, fluindo as águas do Teu Santo Espírito, Pai. Trazendo uma limpeza para dentro dos lares, Pai. Deus maravilhoso, Deus poderoso, trazendo, Senhor, novidade, trazendo amor, trazendo paz, trazendo, Senhor, meu Deus, alegria, trazendo benignidade, longanimidade, trazendo, Senhor, meu Deus, temperança, trazendo, Senhor, paciência, trazendo mansidão, trazendo domínio próprio, Pai amado, Pai querido. Deus maravilhoso, Deus poderoso, vai, Senhor, realizando, Pai, o impossível dentro de cada lar, Pai amado. Deus de graça, Deus de poder, derrama dentro de cada lar, Pai, sobre cada vida, Pai, derrama da plenitude do Teu Santo Espírito, Pai. Enche, Senhor, meu Deus, da plenitude do Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, Deus de graça, venha revestir cada vida com o Teu Santo Espírito, Pai. Venha revestir cada vida com o Teu Santo Espírito da verdade, Pai amado, Pai querido. Deus de graça, Deus de poder. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, traz, Senhor meu Deus, as virtudes do Teu Santo Espírito, Pai. Que cada um, Senhor meu Deus e meu Pai, possa, Senhor meu Deus e meu Pai, produzir cada um dos 9 frutos, Pai. Deus de graça, e possuir estas características divinas, Pai, que revelam, Senhor, a imagem do caráter divino, que revelam, Senhor meu Deus, a imagem do Teu caráter divino, Pai, do Teu caráter, Pai amado, que é inquestionável, Pai, da Tua soberania, Pai amado, Pai querido, do Teu poder, Pai amado, Pai querido, que é inquestionável, da ação do Teu Santo Espírito, Pai. Pai amado, Pai querido, ajuda, Senhor, ajuda cada um a produzir os frutos do Espírito. Espírito Santo da verdade, vem sobre nós. Espírito Santo da verdade, repousa sobre nós. Espírito Santo da verdade, és bem-vindo. Entra na casa e faz morada permanente. Faz tua habitação, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, faz morada permanente em cada um de nós e dos nossos familiares. Fica hoje e sempre, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo da verdade. Faz morada permanente em cada um de nós, Espírito Santo. Faz morada permanente, Espírito Santo. Enche com a Tua plenitude, Espírito Santo. Espírito Santo da verdade, faz morada, Espírito Santo da verdade, faz morada permanente. Deus de graça, Deus de poder, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai amado, crendo e confiando, crendo em Ti, Deus de graça, Deus de poder. Deus de graça, nós desejamos a Tua presença, Pai. Desejamos, Senhor meu Deus, a presença do Teu Santo Espírito. Habita em nós, habita nos nossos familiares, faz morada permanente. A casa é Tua, pode entrar e faz morada. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. A casa é Tua, pode morar. A casa é Tua, faz morada permanente. Muda tudo de lugar, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito da verdade. Fica com os nossos familiares, Espírito da verdade, e nos guia em toda a verdade, nos guia em paz, em amor, nos guia, Senhor meu Deus, em bondade, nos guia, Espírito Santo, e fica conosco hoje e sempre. Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai amado, Pai querido, entrego
tudo no teu altar, Pai. Creio e confio em Ti, no Teu poder e na Tua palavra, Pai. E entrego esta oração a Ti, Pai. E creio, Senhor, que ela já chegou ao trono da Tua graça e tocou o Teu coração, Pai amado, Pai querido. E a resposta é de vitória, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, autor e consumador da nossa fé. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. E a cada um de vós, o meu agradecimento sincero e de coração pela companhia e por juntamente comigo formarem esta corrente de oração junto ao nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Fiquem todos com Deus, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor, e que o seu dia e da sua família e toda a semana seja de muita paz, de muito amor, de muita alegria, seja repleto dos frutos do Espírito Santo e repleto de proteção divina. Que o Senhor proteja e guarde a cada um. Fiquem todos com Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as ricas e doces consolações do doce amado Espírito Santo esteja com todos, e todos nós dizemos: Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus. Uma abençoada semana a todos e até a próxima, se Deus nos permitir e Jesus Cristo ainda não estiver voltado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja conosco, esteja convosco, e todos dizemos: Amém, Jesus.